A santa paz de Deus, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nessa tarde maravilhosa que o Senhor tem proporcionado. Estamos aqui para dar continuidade a esta obra maravilhosa que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? Nós estamos aqui apenas nutrindo esta obra maravilhosa que o Senhor tem confiado em nossas mãos, amém? Quero agradecer desde já aos irmãos que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, porque tudo tem que ser feito novo na sua vida, né? Porque a palavra de Deus fala primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos acrescenta muitas maravilhas sobre as nossas vidas, principalmente uma nova vida, para nós andarmos em novidade de vida. Amém? Glórias a Deus. Então nós estamos aqui nesse momento, nessa tarde maravilhosa, são 12h33, para nós começarmos a ler a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã que tem acompanhado, tem ouvido este vídeo, nesse canal Tudo Se Fez Novo, que tem aprendido muito, irmão, esteja acompanhando lá no canal no YouTube, Jackson Antônio Alves, né, /YouTube, para que possa ali estar acompanhando as mensagens que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, nós vamos estar lendo, todos já estão com a palavra de Deus, as escrituras sagradas, porque eu vos costumo falar que examinais a escritura sagrada, porque vos cuidar de ter nela a vida eterna, porque ela testifica em mim. Glórias a Deus, amém, irmão? Nós aprendemos na palavra do Senhor, está em João, capítulo 5, se não me engano, versículo 39. E aqui fala, nós vamos ler aqui, irmão, gostaria que os irmãos e as irmãs estivessem acompanhando, e todos aqueles que vão ouvir, ver e ouvir esta mensagem nesse vídeo, amém? A parábola do trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20, irmão, nós vamos ler do primeiro capítulo ao 16, amém? Fala aqui, vamos ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo, amém? Aqui está, primeiro versículo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo ele 3ª, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha aos seus administradores, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10º, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. Nós podemos tirar uma lição maravilhosa, várias lições desta passagem, a qual o Senhor tem colocado, tem feito com que meu irmão, minha irmã pudesse focar
com os olhos do Espírito, de todo o nosso coração e de toda a nossa força, para tirarmos várias lições nesta passagem. Primeiro, irmão, queremos falar assim: Deus colocou em nosso coração, Deus é bom e justo, irmão. Deus é bom e justo. Podemos aprender várias lições através dessa passagem, a parábola da vinha, pois duas delas nos chamam a atenção, irmão. Primeiro, servir não por causa da recompensa, mas por causa do amor. Esta é a razão, irmão, de nós caminharmos com o Senhor Jesus. Porque Ele foi ao nosso encontro antes que nós pudéssemos ir ao encontro dele. E quando Ele foi, Ele recebeu-nos com amor. A conquista que Ele fez para hoje trazer você, meu irmão, minha irmã, tirando do pecado do lamaçal, aleluia, trazendo uma nova vida para você, irmão, foi uma busca conquistada por amor, meu irmão, minha irmã. Amém? Primeiro passo é esse. Não com interesse nós devemos servir o Senhor, ou porque nós temos direito de receber alguma coisa ou alguma recompensa. Não, irmão. Glórias a Deus. Jesus, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele se entregou-se a si mesmo, irmão, na cruz do Calvário, irmão. Aleluia. Ele é um amor ágape, um amor incondicional, que não encontra no coração do homem, oferecendo a si mesmo, irmão, pelo pecado, pelos nossos pecados, por seu amor, irmão. Aleluia, ele se entregou, não requerendo em troca alguma coisa de nós. Não, irmão, ele não requereu nada. Sabe o que ele requer de nós? Apenas, irmão, o amor, glória a Deus. O amor retribuído, irmão, pela obra e pela obra maravilhosa que ele fez em nossas vidas. Eu pergunto para você, você tem o amor? Glórias a Deus, irmão, depositado no seu coração? Então, em primeiro lugar. E segundo, não temos mérito, irmão. Não temos mérito de nada. E o Senhor Jesus nos ensina através dessa parábola, irmão, dos trabalhadores da vinha. Jesus, nós podemos ver muitas parábolas aqui no novo evangelho do Senhor Jesus. São 44 palavras em ordem alfabética. Nós podemos dizer o que? Parábolas era o que, irmão? Situações, histórias que usavam situações da vida real, irmão, para ensinar as grandes verdades, irmão. São coisas reais. Eram histórias com fatos verdadeiros de sabedoria moral, irmão, de toda a pureza, de toda a sua integridade. Sabedoria moral, o Senhor Jesus ensinava especialmente para ensinar o reino de Deus aos seus discípulos, irmão. Isso são 44 parábolas, e Jesus usa essas parábolas como instrumento especiais para o ensino da palavra do Senhor, para o ensino de Jesus. Olha que maravilhoso, irmão. Então é uma analogia, ou seja, um ponto semelhante entre coisas diferentes, irmão, mas que assimila, mas influencia e é assimilador, irmão, né? De uma forma sobre outra. Amém? É associada ou aproximada, ou seja, é uma forma de ensino em que uma coisa é colocada em forma de ensino em que uma coisa é colocada do lado da outra, irmão. Amém? Uma comparação, irmão, podemos dizer assim. E a palavra vem do grego, é composta de duas palavras. Significa ao lançar, ao lado e lançar, irmão. Então o Senhor lançava, irmão. São coisas semelhantes. Pois dessa maneira, Jesus estimulava os discípulos a aprovar uma compreensão maior, pois tornava mais fácil a compreensão, ou seja, mais clara de entender. Por isso que ele falava por parábolas, irmão. Então, aqui nós podemos ver que uma delas é aqui a parábola dos trabalhadores na vinha, irmão. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai, ele conta de família. Sabemos que teremos recompensa nos céus, irmão, muito maiores e sublimes, que não são dessa terra. Amém? Mas que são dos céus, muito maiores e sublimes, irmão, que não são dessa terra, mas teremos recompensa de acordo com a vontade do Senhor em nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Amém? Jesus, ele ensina ao mesmo tempo os discípulos em relação ao serviço e a recompensas, irmão. Serviços e a recompensas, irmão. Embora as recompensas estejam próximas, Jesus repreende o espírito de apenas servir, irmão. De apenas servir. Por causa da recompensa, ao invés de servir por amor, irmão.
E Jesus ele veio para servir por seu amor, por isso que ele veio para servir. Em vez de dar recompensa, ao invés de nós servir o Senhor Jesus pelo amor. Por isso que ele repreende, irmão, o fato de só apenas nós servirmos esse meu irmão, minha irmã, glórias a Deus. Pois estamos seguindo o Mestre há muito tempo, deixando tudo para trabalhar nas coisas, nas obras do Senhor, servindo, pregando o Evangelho, não é assim, irmão? E agora, como Pedro falou, nós todos deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Olha a pergunta de Pedro, uma pergunta duvidosa, uma pergunta até talvez até em dúvida, uma pergunta até talvez até seja egoísta, vamos dizer assim, né? Ou seja, a qual a nossa recompensa, o que teremos recompensa? O que seremos de nós se nós deixarmos tudo? O que receberemos, né? Essa talvez era uma pergunta egoísta de Pedro. Em vez de Jesus repreender Pedro, Jesus lhe garantiu que garantiu que ele e os outros discípulos ganhariam 100 vezes tanto, irmão. Amém? Pelo investimento que fizeram em vida. Quando em vida aqui, glórias a Deus. Ou seja, quanto à regeneração, irmão. Amém? A vida eterna, ele estava falando. Né? Não tem preciosidade maior, recompensa maior do que a vida eterna, irmão. Daria aos discípulos uma exaltação especial no tempo vindouro, irmão. Por quê? Porque aqui ele fala que ele iria sentarei os 12 no meu trono para julgar as 12 tribos de Israel. Ao sentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de ração, as 12 tribos de Israel. Olha que maravilhoso, irmão. Então, nós podemos ver que quando Pedro ele fala aqui, ó, no versículo capítulo 19, versículo, aleluia, versículo aqui, aqui ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, que pode ser salvo? Justamente por causa do rico, irmão, que não queria seguir Jesus. Que em vez de ele seguir e largar tudo, ele deu maior valor para as importâncias, maior importância das coisas terrenas, que eram os bens deles materiais sobre a face da terra, irmão. Então ele dá o exemplo aqui. Lembra que ele teve um encontro com um jovem rico? E ele saiu triste, abatido, profundamente triste, porque era impossível, para Deus é possível, mas para o homem é impossível ele abandonar aquilo que ele tinha, que era de mais valor para ele, a qual ele se apegava, os bens materiais da face da terra, um homem sendo rico, irmão. Então ele abriu a mão deste reino, irmão, ele abriu a mão dessa recompensa maravilhosa que o Senhor tinha guardado para ele, tinha oferecido para ele, irmão. E aqui Jesus ele fala para Pedro. Então Pedro logo imediato diz, Jesus fitando neles os olhos, disse, versículo 26 aqui, do versículo capítulo 19, versículo 26, nós estamos voltando um pouquinho para trás. Jesus fitando nele os olhos, disse-lhe, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que será, pois, de nós? Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, vós o que me seguisse, quanto à regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Olha, irmão, que riqueza maravilhosa. Então, Jesus responde para Pedro, Pedro, o que eu tenho para você é grandiosa, é sublime, é maravilhosa, que você não pode descer ao seu pensamento, nem descer ao seu coração. Foi o que Deus tem preparado para aqueles que creem em mim, irmão, que é a salvação eterna, irmão. Glórias a Deus. E terão muito mais, terão muitos mais famílias, terão muitos mais irmãos, terão muitos mais do que você tem hoje. Olha, não que o homem não pudesse viver próspero sobre essa face da terra, não. Mas em primeiro lugar, nós temos que dar prioridade ao reino de Deus, prioridade às coisas concernentes do Senhor, à salvação eterna, irmão.
Isso não impede que o homem seja próspero aqui, mas a maior riqueza e a maior prosperidade é aquela que se encontra no céu, que nós não temos mérito, que é a salvação eterna na nossa vida. Amém? Jesus está dizendo então, irmão, pelo investimento que vocês fizerem em vida, quanto à regeneração, à vida eterna, irmão. Ou seja, aqueles que deixaram tudo, as riquezas materiais, né, dessa terra e seguem ao Senhor Jesus pelo amor, agora receberão bênção, né, na regeneração, o tempo vindouro, irmão. Glórias serão bem mais importantes que a perda materiais nesse século, irmão. Medita nisso, irmão. Jesus ensina por meio da fé e fazendo tudo por amor, irmão, e não por mérito, porque, aleluia, merecemos ser recompensados, ou porque fazemos com o interesse de receber alguma coisa em troca. Será que seremos recompensados dessa forma? Ou por merecermos? Nós não temos mérito nem merecimento de nada. O único que tem mérito é Jesus Cristo, irmão. Ele padeceu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos a salvação por mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão. Amém? Não queremos receber coisa em troca, não, irmão. Olha que Jesus ele fala aqui. Depois nós vamos chegar no que Jesus está nos ensinando. Observe que Jesus ensina a parábola do pai de família que contrata os trabalhadores para trabalhar na vinha, irmão. Saindo ele às 6 horas, olha. Primeira hora, 6 horas ele saiu. E ele contratou trabalhadores para trabalhar o dia inteiro, irmão. E pagou e diz, olha, eu vou pagar um denário, eu vou ser justo. Ele pagou um denário que valia por o dia inteiro. E outros, a hora terceira, cerca das 9 horas. E outros também por metade do dia, por volta perto da hora sexta, irmão. Meio-dia. Amém? Metade do dia. E também às 15 horas. E ainda outros por volta de 1 hora, 1/10, por volta das 17 horas, irmão. Faltando 1 hora para acabar o dia de trabalho. Assim era o calendário dos judeus, irmão. Olha só. Mas note que o pai de família pagou a todos eles o mesmo salário, irmão. Um denário era um salário padrão para um dia inteiro de trabalho. Olha só a generosidade e o amor desse pai de família, desse patrão, irmão. Desse dono da vinha. Amém? Olha como ele tratou, irmão. E, segundo os costumes orientais, vigorantes ainda, hoje, em alguns lugares, no começo do dia, até hoje acontece isso, os trabalhadores braçais vão com suas ferramentas de trabalho à praça ou à porta da cidade, esperando serem contratados, irmão, para o labor do dia. Portanto, aquele homem, o senhor pai de família, saiu diversas vezes, nós podemos notar aqui, à procura de trabalhadores. Às 6, às 9, ao meio-dia, às 15, às 17 horas, irmão. Observe que nenhum dos trabalhadores estava empregado. Quando o pai de família os contratou, portanto, conseguiram emprego por causa do quê? Da boa vontade dele e por amor, irmão. Deverem aqueles trabalhadores, e não por mérito, irmão. Não por mérito próprio, não porque, mas é pelo amor deles verem aqueles trabalhadores desocupados ali, irmão. Ele foi generoso, irmão. Observe, irmão. Saiu à procura dos trabalhadores, irmão. Nenhum deles estava empregado, irmão. E não precisava contratar todos aqueles trabalhadores que estavam desocupados na praça, não, irmão. Porque ele já tinha contratado os primeiros ali e pagou um denário, combinado de um denário, para que pudesse fazer a tarefa do dia, irmão. Ele não precisava, irmão. Mas ele viu o coração dele, irmão. É amoroso, é generoso, irmão. E além disso, o pai de família prometeu ao primeiro grupo um salário justo por um dia de trabalho. Nós notamos aqui. Lemos o começo. E aos outros uma quantia o que? Indeterminada. O que for justo. Vamos ler outra vez? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para salariar os trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-o para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse, ide vós também para a vinha, e vós darei o que for justo. Olha, e foram, quer dizer, ele ia pagar era indeterminado.
Aqueles que eles contrataram depois, dos primeiros, é indeterminado, o que for justo. Mas nota, irmão, mas depois ele acabou pagando todo o salário de um dia inteiro a eles por amor e generosidade. O mesmo salário que ele pagou para o primeiro, irmão. Aqueles que trabalharam primeiro, o dia inteiro, no calor, no ardor, no sol, sendo que outros trabalharam menos que eles, irmão. E os últimos ainda trabalharam 1 hora só, irmão. Então, para o Senhor, ele não faz diferença. Ele não faz exceção de pessoas, aqueles que vêm para o seu reino, meu irmão, minha irmã. Hoje, você pode ser chamado para a graça e fazer parte desse reino maravilhoso. Irmão, mas tome cuidado para que não caia, irmão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tome cuidado, irmão, porque você que foi primeiro, você pode ser por último. É claro que aqueles que foram contratados primeiro trabalharam mais, irmão. Trabalharam mais e reclamaram, dizendo, em outras palavras: Ô, espera aí. Espera aí. O que é isso? Murmuraram contra o dono da casa, não é isso? Versículo 11. Está aqui. Nós lemos: mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Meu irmão, minha irmã, olha só o perigo, meu irmão. Glórias a Deus, olha aí. E eles começaram então a murmurar, irmãos, pois os trabalhadores se sentiram mal, injustiçados por achar que eles não receberam o que era justo, irmão. Olha a cabeça deles, irmão. Olha como a inveja, como os olhos mal seguem, irmão. Ou que aqueles trabalhadores que trabalhavam menos que ele deveriam receber menos, irmão. Pois essa era a reação errada dos primeiros trabalhadores que foram contratados, irmão. Olha só, irmão. Pois o pai de família foi justo, pagou o combinado dia de trabalho, irmão, para aqueles primeiros. Um dia inteiro, um denário, irmão. Pois ele foi justo, pois essa era a retribuição normal paga aos trabalhadores. Pois a paga combinada devia ser feita de acordo com as disposições legais dentro do dia, irmão. E foi o que ele fez. Pois eles não tinham motivo para reclamar, irmão, dos seus salários, irmão, com relação aos outros que foram contratados depois. Pois o pai de família ali foi justo com aqueles que foram contratados primeiro, não foi assim? O pai de família não os enganou, irmão. Todos receberam o que foi combinado pelo trabalho, mas eles foram mesquinhos, invejosos, irmão, de ver as coisas diferentes. Ou seja, seu senhor, porém, era muito bom e generoso, irmão. Pois eles estavam em inveja por o seu senhor ser bom e generoso, irmão. O patrão contratou um mais cedo e outro mais tarde. Por essa razão, irmão. Hein? Versículo 15, o patrão então agora, porventura, ele fala, o patrão faz uma pergunta: não é direito de eu fazer o que eu quero? Por que vocês estão com inveja porque estou sendo bom, irmão? Deveríamos nós agradecermos pela atitude, pela generosidade e pelo amor do patrão ao contratar aquelas pessoas por último e recompensar com o mesmo salário que eles, irmão. Por que essa tristeza invade o coração, irmão? Sendo que você tinha que se alegrar pela alegria do próximo. Não se entristecer, irmão, pela alegria daqueles que foram chamados, irmão, para o reino dos céus. Talvez vocês sejam igual os fariseus, que não crê, que não deixam o outro entrar e fazer parte do reino dos céus. E vocês mesmos não entram e não deixam o outro entrar, irmão. Portanto, Jesus estava tentando fazer, irmão, com que as pessoas aprendessem algo importante sobre a graça no reino de Deus, irmão. Amém? Pois já havíamos observado acima que seus discípulos já lhe haviam perguntado antes como seriam as recompensas e os benefícios do reino de Deus. Nós lemos lá Mateus 19, versículo 27 e 30. Não observamos que a riqueza dessa terra, as boas obras, talvez seja um obstáculo até para receber o favor divino de Deus? A resposta do nosso Senhor Jesus é que nenhum ser humano pode salvar-se a si mesmo, irmão, porque o próprio pecado o desqualifica. Desqualifica o homem, irmão. Amém? A salvação vem de Deus, irmão.
E Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por que então, irmão, você se gloriar? E por que você reclamar? E por que você achar que você tem mérito de receber mais do que aqueles que foram chamados por último? Por que você reclama e tem inveja, irmão? E por que você acha que você está sendo injustiçado, irmão? Você está trabalhando com o interesse de receber a sua recompensa? Amém. O trabalhador ele tem que receber o salário digno daquilo que ele trabalha, pois o patrão deu para ele. Mas também você tem que entender, irmão, que você tem que ser amoroso e generoso com o próximo, irmão. Pensar no próximo. Que o reino dos céus não é só para você. A salvação veio para todos aqueles que crê e forem batizados, serão salvos. Os que não crê serão condenados. Esta promessa da salvação era para todos, para os seus pais, para os vossos filhos, para todos aqueles que foram chamados, aleluia, mediante a fé. Esta graça é de todos, irmão. Amém? Nós não podemos seguir Jesus apenas por obras, irmão, ou por recompensas, irmão, por benefício próprio, ou por interesse. Notamos que o jovem rico lá, que nós acabamos de falar, retirou-se profundamente triste, irmão, referindo aos valores terrenos da qual ele era dono, irmão, do que, aleluia, do qual o coração dele estava apego, irmão, do que os valores eternos lhe foram prometidos, irmão. Ele preferiu mais as riquezas dele do que os valores eternos que lhe foram prometidos pelo Senhor Jesus, irmão. Significa que é muito mais fácil um rico, muito mais difícil para um rico, aleluia, herdar, conquistar assim o reino dos céus, irmão. Mas nada é impossível para o homem, desde que você não coloque em primeiro lugar os reinos materiais em primeiro lugar, nem que isso é possível para Deus. Primeiro você coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Meu irmão, minha irmã, pois sabemos que poderia ganhar 100 vezes tanto, irmão. Ou seja, a transformação gloriosa, irmão, a vida eterna. E de servir junto ao trono do Pai para julgar as 12 tribos de Israel, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Ele abriu a mão dessa recompensa maior, irmão. Amém? Porque ele teve interesse, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Pois nós devemos servir ao Senhor por amor e não na realidade por recompensa, irmão. Ou por uma atitude de egoísmo. Ou tornar a riqueza importante, mais importante do que qualquer outra coisa, irmão. Não devemos servir ao Senhor na realidade por recompensa, porque a recompensa já é sua. Basta a graça que o Senhor lhe oferece, que é gratuita, irmão. No reino de Deus, a graça é dada, irmão. Amém? Ela é dada. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é tão bom, irmão. Deus não é como nós, irmão. Deus não pensa igual a nós. A justiça de Deus não é a nossa justiça. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender isso. As horas estão se passando, irmão. Amém? Deus é superior às forças naturais e com a humana, as forças naturais e com as forças. Deus é soberano, irmão. Amém? É superior às forças naturais. É maiores do que as forças naturais, são forças sobrenaturais que Deus subministra, irmão. Amém? Ao homem. Gostaria que você entendesse, Deus chama todos, irmão, todos, uns no primeiro dia de nascimento, irmão, outros mais jovem, talvez outros ele nem chama, irmão, está no ventre, irmão, ele nem chama, ele já leva para o reino da glória, outros mais jovens, outros mais moços, outros mais velhos, amém? Em tempos determinados, irmão, Deus nos chama até no último momento da nossa vida, Deus nos chama, irmão. Por quê, irmão? Porque ele é bom. Aleluia. Porque ele é bom, irmão. Ele não desiste de ninguém, porque ele é bom. A mesma recompensa que ele quer dar ao primeiro, ele quer dar para aquele que ele chamou por último, irmão. Glórias a Deus, irmão. Nós temos que entender isso. Um exemplo maravilhoso é o ladrão na cruz.
Não podemos ler aquele ladrão que estava com Jesus na cruz, no último momento da vida dele, aquele homem estava sendo condenado, morrendo, sendo condenado à morte. Aquele homem ia morrer em breve, pois seu sangue já estava se escorrendo, seu sangue já estava se esgotando, irmão. Logo seria o seu fim. E Jesus então olha para ele e começa o que? Dialogar com ele, irmão. Glórias a Deus, porque aquele homem então pede perdão dos seus pecados, irmão. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apenas, irmão, ele se arrependeu, irmão. Aquele que era para ser pro último, ele foi o primeiro, irmão. Que o ladrão que roubou a vida inteira, irmão. Talvez um dos piores ladrões. Sabe por quê? Porque naquele tempo lá, a morte de todos aqueles que eram morto na cruz, os romanos levavam aqueles homens para ser morto na cruz, ser crucificado. Não era qualquer um, não. Era um dos piores ladrões que eram crucificados na cruz. Era um dos piores homens condenado à morte. E Jesus, um homem santo e puro, e nenhum mal havia nele, ele foi condenado, irmão. Então não era qualquer um, não. Somente aqueles homens terríveis, irmãos, que eram crucificados, irmão. Amém? E esse ladrão foi um homem que não merecia o céu, irmão. Não merecia o paraíso. E não fez nada para merecer. Pois a única coisa que ele fez é o que, irmão? No final da sua vida é o que ele fez, irmão? O que ele fez é pedir perdão, se arrepender. Glórias a Deus, irmão. Amém? Aquela pessoa que foi fiel a vida inteira. E os apóstolos que deixaram tudo para seguir Jesus, deixaram tudo, tinham que fazer um sacrifício danado. Deixaram tudo, abandonaram tudo. E o que eles vão ganhar? A vida eterna. Mas esse homem que roubou a vida toda, no final ganhou o quê? A vida eterna. Pode alguma coisa disso, irmão? Veja, a nossa mente, a nossa cabeça não entende essa lógica. Como que esse homem ladrão roubou a vida inteira, só fez a não ser roubar. E no final da sua vida, ele pediu perdão e, aleluia, se arrependeu e foi para o céu. É difícil entender, irmão. E esses que tiveram que ralar a vida inteira, ganharam a mesma coisa, irmão. Amém? Que pregaram o seu evangelho, que se dedicaram ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que muitas vezes, aqueles que se entregavam ao cristianismo, muitas vezes eram condenados até a morte. Sabiam que renunciando tudo, podiam renunciar até a própria vida deles, estava em risco. E ganharam a mesma coisa que aquele ladrão, irmão. Amém? Qual é a resposta disso, irmão? Apenas uma resposta para tudo isso. Significa o quê, irmão? Que Deus é bom. Glórias a Deus, irmão. Portanto, essas palavras que tem que encher os vossos corações, meu irmão, minha irmã, de alegria e não tristeza. Porque eles foram para o céu, porque eles foram salvos, irmão. Então, aqueles trabalhadores que foram contratados primeiro, que ganharam um denário, tinham que dar graças a Deus e estar felizes com aqueles que foram contratados depois, que trabalharam menos, que trabalharam até 1 hora, irmão, e ganharam a mesma coisa que eles ganharam. Por quê? Porque eles estavam desempregados, irmão. Estavam lá desocupados. E o coração daquele patrão foi tão generoso, tão amoroso, que contratou, irmão, sendo que nem precisava, meu irmão, minha irmã. E não ficar triste. Eu coloco essa tristeza, sabe o que é? A tristeza pela alegria do próximo, sabe o que é? Inveja, irmão. Essa é a palavra certa, da vossa parte. Ficar triste pela alegria do próximo é inveja. Pois se o ladrão foi para o paraíso, dá glória a Deus, porque ele é bom e justo, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Se Deus não fosse bom, irmão, minha irmã, nós estaríamos perdidos, porque ninguém se salva por causa das suas boas obras. Nós lemos 19, versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Glórias a Deus, irmão.
Somente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, que nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. A salvação vem de Deus. É graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, irmão. Não é pelos nossos méritos que você é salvo, graças ao mérito de Jesus. Amém, irmão? Glórias a Deus. A menos que o Senhor Jesus pode salvar a ti, irmão. E nós vamos ler isso em Efésios. Eu já quero até ler em Efésios. Olha que Efésios fala, meu irmão. Em Efésios, o que fala? Glórias a Deus. Vamos lá em Efésios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Aleluia. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que nem se glorie. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, está bem claro. Observe o versículo 16 para nós terminarmos. Assim, os últimos serão o primeiro, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, irmão. Observe que Jesus veio para os seus, e os seus o quê? Os seus judeus, para a casa de Israel. Deus chamou por meio do seu filho Jesus e deu uma promessa para o seu povo, mas os seus o rejeitaram, irmão. Participar do reino. Os judeus não aceitaram. E os que estavam por primeiro foram por últimos. Sabe por quê? Porque quem foi chamado, aqueles